assunto, porque agora eu vou falar sobre um outro assunto que, claro, tem muito a ver com todo esse contexto. A questão da expectativa com relação à pandemia, se vai aumentar o número de casos, se vai cair o número de casos, o que que isso vai impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa economia. Eu converso sobre tudo isso com o professor Lauro Matei. Ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e ele é o coordenador do Núcleo de Estudos da Economia Catarinense, que desde o início da pandemia tem divulgado os números, as estatísticas da Covid-19, principalmente aqui em Santa Catarina. Professor Lauro Matei, muito obrigada, muito bom dia. É muito bom tê-lo aqui com a gente hoje. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Professor, na última sexta-feira, vocês fazem um informe com o balanço aí da situação da Covid toda semana, e sempre no sábado. Aí, no último sábado, vocês divulgaram o último informe, já considerando que na última sexta-feira nós tivemos o pico máximo de doentes em Santa Catarina, mais de 45 mil pessoas doentes ao mesmo tempo aqui no nosso estado. E aí, o que esse informe trouxe de informação para a gente? Bom, é importante mostrar duas coisas. Aquilo que se dizia da variante Ômicron se confirmou, que ela era muito mais contagiosa e muito mais transmissível, né? Se nós olharmos os meses de novembro, de dezembro, ainda com a variante Delta, estávamos com em torno de 400, 500 casos por dia, né? Esse cenário ele começou a se alterar a partir da véspera do Natal, mas sobretudo na última semana de dezembro de 2021, mas ele teve um grande epicentro de contágio nessas duas primeiras semanas do ano de 2022. Por exemplo, na primeira semana de janeiro de 2021, nós tivemos 10 mil casos, o que é praticamente tudo o que aconteceu durante o mês de dezembro de 2021. E na segunda semana de janeiro de 2022, nós tivemos 31 mil casos. Ou seja, em menos de 17 dias, nós tivemos quase 50 e poucos mil casos de pessoas que foram contaminadas. Isso mostra, então, a grande expansão da Covid impulsionada por essa nova variante. Isso fez com que a média móvel de casos que nós tínhamos por semana em dezembro, que se situava em torno de 500, 600 casos, ela pulou para mais de 4 mil. Indica, então, um grande espraiamento da doença por todo o território de Santa Catarina. A grande diferença que tem em relação ao que nós vivemos antes é que as pessoas estão sendo acometidas pela doença, mas não estão tendo casos graves, no máximo algumas hospitalizações, mas muito baixas ainda. Isso significa, então, que há uma correlação direta entre esse cenário diferente, com um alto índice de transmissão da doença, porém um baixo índice de hospitalização das pessoas. E, sem dúvida alguma, tudo isso se deve ao efeito da vacina. E aí eu vou aproveitar e vou dividir com o nosso telespectador aquele estudo que o senhor comentou comigo ontem, gente. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que a gente faz pré-entrevista. Ontem eu conversei com o professor Matei e ele dividiu comigo o resultado de um estudo do Emílio Ribas. O Hospital Emílio Ribas, referência de São Paulo, fez um estudo, divulgou no último domingo, não foi, professor? Foi, exato. O Hospital Emílio Ribas, que é um grande hospital no Brasil, localizado na cidade de São Paulo, ele fez uma pesquisa com todos os acometidos pela Covid e que acabaram sendo hospitalizados. E de cada 50 pessoas hospitalizadas, 40 eram não vacinadas, né? Então, a relação extremamente, bastante expressiva do ponto de vista do efeito da vacina. As pessoas que não se vacinaram são as pessoas que, nesse momento, estão mais procurando hospital e sendo hospitalizadas, né? Isso mostra, então, segundo o estudo, de cada 5 pessoas, 4 eram não vacinadas, né? A relação 4 para 1. Mais uma vez confirmando a importância da vacina e a importância de todas as pessoas se vacinarem nesse momento. Vamos lá, gente, reforçando a informação desse estudo do Emílio Ribas, divulgado agora no último domingo. De cada 50 contaminados, 40 não estão vacinados. De cada 5 internados, 4 não estão vacinados. Confere, né? Dados que a gente pode reforçar e divulgar aqui para o nosso telespectador. Esses dados, eles revelam também para Santa Catarina uma questão importante.
nós não temos os dados tão atualizados em função daquele problema que ocorreu no Ministério da Saúde, mas aos poucos os dados estão sendo atualizados. E em Santa Catarina, o número de pessoas que deixou de se vacinar ou não se vacinou completamente, ou seja, fez as 2 doses, a dose, nem vou falar aqui da dose de reforço, é muito elevado. Os últimos dados que tínhamos disponível em dezembro chegavam a 600 mil pessoas. Eu não sei ainda como é que está essa situação, porque tivemos todo aquele problema do apagão das informações do Ministério da Saúde, mas era muito elevado e eu quero crer que ele continue elevado. Então, eu faço aqui um apelo para a população catarinense do ponto de vista de continuar fazendo a vacina, que é o único mecanismo que nós temos para combater de vez essa pandemia. Não vamos acreditar em outras histórias. A vacina é o principal meio para nós debelarmos a pandemia no mais rápido período de tempo. Qual é a avaliação do senhor para esse momento onde grandes eventos, como até queima de fogos no Réveillon, agora é o Carnaval, esses eventos suspensos, mas ao mesmo tempo outros eventos acontecendo com grandes aglomerações. Ontem o nosso portal de notícias mostrou festas no final de semana no nosso litoral, reunindo 3.000, 3.500 pessoas. Qual é a avaliação do senhor para isso? A gente viu esse filme no ano passado, no verão do ano passado, né? Infelizmente, no verão do ano passado, nós não tínhamos o que temos agora, que é a vacina. Então, tivemos aqueles números extremamente graves de óbitos. Por exemplo, no mês de março, Santa Catarina teve quase 3.500 óbitos no ano passado. Esses eventos, então, eles estão se repetindo. A questão é a mesma, né? As pessoas um pouco se descuidaram, aquelas medidas básicas de evitar aglomeração e usar a máscara praticamente foram um pouco normalizadas, e com isso a gente está propagando a disseminação do vírus. É natural isso. Se você não faz aquilo que é recomendado, o vírus ele vai ser propagado de uma forma bastante veloz, e é o que está acontecendo nesse momento. Então, eu acho que requer, tanto das autoridades públicas como da população, um cuidado redobrado nesse momento, que nós estamos no meio do furacão, nesse momento da variante Ômicron. Não se sabe quantas semanas ainda ela vai estar nesse estágio extremamente contagioso que se encontra nesse momento, e isso então requer de toda a população a necessidade de redobrar os cuidados, evitar aglomeração, usar a máscara e fazer os cuidados higiênicos recomendados desde o começo da pandemia. Porque nós precisamos ter uma questão básica, Márcia. A pandemia não acabou, né? Professor, eu ia lhe perguntar sobre a expectativa das próximas semanas, então. Dá para prever qual é a tendência? Olha, os dados estão mostrando o seguinte: essas 3 semanas, a última semana de dezembro, as 2 primeiras semanas de janeiro de 2022, elas mostraram um pico bastante grande da doença. A tendência é que agora, nas próximas 2 semanas, a gente vai começar a descer um pouco essa pirâmide, mas ainda num patamar muito elevado, né? Então, eu imagino que pelas tendências, a partir de fevereiro, a gente vai começar a reduzir essa curva de contágio. Mas, para isso, é fundamental que a população contribua. Do contrário, nós vamos continuar com esse número extremamente elevado de pessoas sendo contaminadas todos os dias. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma média de quê? Uma média de quase 3.000, 4.000 pessoas por dia se contaminando. É muito alto, isso é quase a mesma coisa que nós tivemos lá atrás, no grande surto que foram nos meses de fevereiro, março, abril, maio de 2021. Sem dúvida. Professor Lauro Matei, para fechar nosso bate-papo, vou relembrar aqui uma fala do doutor Renato Kifuri. O doutor Renato Kifuri, uma das maiores autoridades nesse país sobre imunização, num bate-papo com a gente aqui, ele disse uma fala que eu achei muito interessante. Ele disse assim: hoje quem não tem um amigo com Covid tem que rever seus laços sociais porque está sem amigo. Porque todo mundo tem um amigo, conhece alguém que está com Covid. Se é que não conhece uma família inteira que está com Covid-19, então o assunto é sério, a pandemia não acabou, a gente tem que continuar a se cuidar e a gente tem que vacinar. Acho que essas são as mensagens que ficam
de tudo que a gente está vivendo, né, professor Lauro Matei? Para fechar, quer mais uma mensagem para o nosso telespectador? Sim, eu quero deixar uma mensagem especial para um momento especial que nós estamos vivendo nesse instante. É com a vacinação das crianças. É fundamental que os pais levem as crianças para se vacinar. Por quê? Porque é o único setor que ainda não está imunizado. E que ele pode se transformar, caso não seja vacinado, no transmissor da doença. Então, é fundamental que os pais entendam a importância da vacinação de todas as crianças para que tenham um retorno seguro às aulas. As crianças precisam voltar às aulas, mas precisam voltar com segurança. E a maior segurança que essas crianças têm nesse momento é a vacinação. A faixa etária de 5 a 11 anos, e que no Brasil é mais de 20 milhões de pessoas, é importante que ela seja vacinada também, porque ela pode ser assintomática e se transformar num vetor de continuidade da transmissão do vírus. E a melhor coisa que o pai pode fazer para uma criança hoje é vaciná-la, protegendo ela e protegendo os outros. Porque quando você está protegendo o seu filho, você também está protegendo os outros. E isso é uma condição elementar para uma volta segura às aulas a partir de 1º de fevereiro. Muito bom, importantíssima essa mensagem. Professor Lauro Matei, muito obrigada por estar com a gente no dia de hoje. Espaço aqui do nosso SC no ar, sempre aberto para o senhor, para a gente dividir informações importantes como essas que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. Tá bom? Obrigada, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.